O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Boa aurora, ouvintes do repertório, programa de entrevistas do Xadrez Verbal. Infelizmente, estamos aí com 2 semanas de atraso, mas a temporada vai ser cumprida. Duela a quem doler, já diria um ex-presidente. No programa de hoje a gente vai conversar com a Andresa Delgado, ela que é produtora cultural, produtora de conteúdo, uma das sócias fundadoras do Perifacon. A conversa foi apenas entre eu e ela, o Matias não pôde participar, ele teve um compromisso parental. Foi um papo bastante divertido, inclusive um pouco fora do habitual que a gente tem aqui, então a gente levou o papo um pouco mais para questões de cultura, de produção de conteúdo, de indústria cultural, eventos culturais, tá? Então o recorte é esse, porque, mas poxa, no repertório vai ser sempre pessoas de política internacional? Não necessariamente, a gente já trouxe aqui pessoas para contar da sua história de vida. Então esse acabou sendo o recorte da nossa conversa, tá? Lembrando que se você tiver sugestões e contatos de pessoas que você queira ver aqui no repertório, escreva para contato@xadrezverbal.com. A brincadeira que eu sempre faço é que não adianta só sugerir. Se você tiver um contato, uma ponte com a pessoa, já ajuda um pouco, porque estamos falando de mídia independente. Não, dar entrevista para o Fantástico todo mundo quer. Então não adianta me sugerir o Obama. Agora, se você for vizinho do Obama, tem o e-mail dele e tal, aí já pode ajudar um pouco, certo? Então, sem mais delongas, vamos ouvir nossa conversa com a Andresa Delgado. Bem, ouvintes do Xadrez Verbal, estamos aqui no repertório recebendo a Andresa Delgado, depois de bastante tempo a gente tentando marcar essa conversa. Ela que é produtora, uma das fundadoras da Perifacon, é uma das sócias fundadoras da Perifacon. Então, primeiro, obrigado, Andresa, por receber a gente e seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast de entrevistas. Obrigada eu pelo convite, que bom que deu certo, estou super feliz de estar aqui. Andresa, vamos justamente começar do começo, que, como a gente mencionou na apresentação, você é uma das fundadoras da Perifacon, que eu tive o privilégio de participar da primeira, de participar de um painel, mais especificamente, da primeira Perifacon, e foi quando nós nos conhecemos, quando nós entramos em contato, melhor dizendo. Como foi o processo de criar a Perifacon, da onde veio a ideia, enfim, como nasceu a Perifacon? Antes da execução em si, como nasceu a Perifacon? A Perifacon nasce do sonho de 7 pessoas, Na época a gente era em 7 pessoas. A gente queria muito botar na rua uma parada que conseguisse dialogar com os nossos desejos, que sempre foi conseguir democratizar o acesso à cultura nerd geek para a periferia. E não necessariamente toda a cultura geek, porque algumas pessoas curtem mais quadrinhos, outras gostam mais de cinema, mas a ideia toda de um lugar que as pessoas possam ir e ter acesso a um conteúdo e pessoas que produzem esse conteúdo, sabe? O processo da Perifacon, assim, foi bastante difícil, no sentido que a gente mesmo tinha só uma vontade, sabe, meio David Lynch, tipo, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e, tipo, vamos lá fazer o negócio. E aí, no meio do processo, a gente foi aprendendo como realmente ele ia acontecer. Já rolava uma experiência um pouco de ter feito festa, algumas coisas na faculdade, mas nada parecido com a Perifacon, sabe? De, tipo, reunir uma galera num espaço público e conseguir
trazer um pouco de estrutura, tanto que quando saiu o nosso financiamento coletivo, a gente tinha pensado um valor ridículo, que na verdade com o valor só ia dar para pagar mesmo as recompensas das pessoas e não o evento, assim. E aí, nesse processo todo, agora com 3 anos, eu consigo te falar, poxa, a Perifacom virou uma empresa, a gente está aí tudo registrado, a gente tem alguns funcionários, poucos funcionários, consegue remunerar as pessoas, a história mudou um pouquinho. E né, você já mencionou, né, você acabou de falar de que no início vocês estavam todos muito inexperientes, e aí deu esse choque do valor do financiamento coletivo, por exemplo. E uma coisa interessante foi que, e você até mencionou também, né, que vocês queriam trazer isso para um espaço público. E a primeira Perifacom, ela foi numa escola, justamente, numa escola pública. Então, quais foram, aí já pensando um pouco na prática, os desafios de organizar o evento? Porque, por exemplo, quando vocês solicitaram um espaço, né, o pessoal da administração pública, o pessoal sei lá, da Secretaria de Cultura olhou com um pouco de desconfiança ou deu mais apoio? Enfim, quais foram os principais desafios em criar a Perifacom e realmente botar a mão na massa? Cara, quando a gente foi fazer a Perifacom, a gente já sabia que a gente queria fazer num aparelho público, né? Em algum lugar que fosse de graça, porque a ideia sempre foi não cobrar a entrada de ninguém. E aí o desafio foi esse, a gente pensou em céu. A gente agora, a ideia de fazer a Perifacom é sempre nas fábricas de cultura, né? A primeira aconteceu na fábrica de cultura do Capão Redondo. E vou dar spoiler, a próxima vai acontecer também numa fábrica de cultura. E a fábrica de cultura é um espaço que acontece várias atividades, ela está sempre em territórios periféricos. Então, quando a gente chegou com a ideia, os caras abraçaram, porque a fábrica de cultura ela sempre está aberta para isso, né? Você procurar com uma programação tem essa abertura, porque é um espaço de periférico e tudo mais, a população ao entorno vai. Então a gente chegou com a ideia, eles abraçaram, só que tanto eles quanto a gente não fazia ideia de que o negócio ia ser gigante. A gente chegou falando que ia fazer uma feirinha. O resultado final você pôde ver, né, Felipe? Que você estava lá, foi os 7 andares da fábrica de cultura ocupado e aquele tanto de gente, as pessoas não conseguindo entrar, enfim. Nada muito caótico ao mesmo tempo, mas muito bonito de se ver também. Os maiores desafios, cara, é financeiro, né? Eu estava até falando para um colega da CCXP que depois que eu comecei a trabalhar mais profundamente com o evento e com a Perifacom, eu dei valor a cada evento que eu vou e tem uma mesa, um negócio, porque vou te contar, as coisas custam muito caro, meu. Você querer colocar, por exemplo, tomada para todo mundo custa muito caro, muito caro. E assim, diferente dos outros eventos, eu ainda tenho um evento que é dentro da periferia, então eu tenho que convencer o patrocinador que investir na quebrada é uma boa solução, porque ao mesmo tempo existe, principalmente, né, a gente está acompanhando nesse governo Bolsonaro aí, um desmanche da cultura e dos editais de cultura. Hoje, que eu estou dando essa entrevista para você, saiu aí uma resolução da Lei Rouanet que você não pode colocar passaporte da vacina. Então, eles, ao mesmo tempo que eles falam muito mal da cultura, eles estão tentando destruir e cooptar os instrumentos da cultura, né, os editais. Então, a gente não conseguiu acessar edital, né? E tem aí uns editais maneiros, umas coisas legais aí, que tem sobrevivido a esse desgaste, esse desmonte da cultura. Então, tem uma parada, sim, da gente agora a gente pela primeira vez conseguiu um edital aí na pandemia para poder fazer uma programação online, a gente fez, agora a gente está tentando aí se inscrever na Lei Rouanet, mas a gente também tenta pegar muito dinheiro da iniciativa privada, né, das empresas, verba de marketing, esse tipo de coisa. E aí eu tenho que ir lá pro cara e falar assim, ó, mano, você tem que investir nesse evento aqui, porque pobre também consome, sei lá, vou para uma marca de refrigerante, eu tenho que convencer o cara que, mano, o favelado toma a marca dele de refrigerante. Tive boas e péssimas experiências, assim, mas eu cresci muito, assim, profissionalmente nesses 3 anos de entender como é que você vende um evento como esse, assim. E para ser sincera para você, mudou bastante coisas e às vezes eu chego numa reunião, eu não preciso nem mais convencer o cara que a marca dele tem que estar lá dentro. Antes da pandemia chegar, o Perifacom ia ter
players que são gigantes, né? Players internacionais dentro do evento. Isso é uma vitória, assim, não só do Perifacon, mas da periferia como um todo. Você tem uma marca de stream que olha para o público da periferia e fala, não, cara, eu vou entregar aqui uma experiência, né? Porque esses eventos, eles também são uma experiência para o público de quebrada, é uma vitória. Falo demais, né? Não, mas fique completamente à vontade, o espaço é todo seu. E eu faço, inclusive, aqui a correção, peço desculpas, porque você lembrou que é uma fábrica de cultura, que também é um espaço público, mas eu falei em escola pública, peço desculpas pela imprecisão. Mas ainda no tema da primeira Perifacon, você mencionou agora, né, de como foi complicado, de como foi ter que fazer o corre para conseguir patrocinadores, convencer pessoas do valor de estar lá. Né? Pessoas, eu digo pessoas né, de investirem ali. Ao mesmo tempo, como você também lembrou, o evento foi um sucesso de público gigantesco. Teve o concurso de cosplayers ali na quadra do lado de fora, tinha uma fila gigantesca para as pessoas poderem entrar. O último andar, onde tinha ali algumas opções de alimentação, também ficou lotado. As salas onde tinham os painéis ficaram muito cheias. E vocês tiveram naquele evento muitos convidados de peso, gente e convidados tanto participando do evento, como, por exemplo, um dos integrantes do Racionais. Vocês também tiveram algumas lojas presentes de editoras ligadas a RPG, a quadrinhos e tal. Então, a minha pergunta é, você mencionou da dificuldade que foi, no primeiro evento, conseguir patrocinadores. E os convidados, como foi? Foi um pouco mais fácil? Foi um pouco mais tranquilo? Vocês tinham contatos já com essas pessoas? Ou foi simplesmente na cara e na coragem, o não já está garantido? Cara, foi... Foi na cara e na coragem, inclusive você. Não, mas eu sou ali, eu era comparado com alguns convidados, eu era peixe pequeno, e não é falsa modéstia, não. Assim, tô falando sério. Mas assim, eu não acho, tá? Mas imagina você mandar um e-mail de um evento que nunca aconteceu, assim. Eu tenho um trabalho na internet aí, que muito veio da militância que eu fiz por muito tempo, mas já não estava mais militando, estava indo para a área de eventos e tal, né? Tinha um pouco de credibilidade, vou te falar, né? Eu até brinco, a galera usou muito meu nome para conseguir algumas coisas, mas mesmo assim, né? E foi muito legal isso, cara. Tipo, o KLJ, como é que a gente conseguiu o KLJ? Porque a gente já tinha feito um trampo na faculdade com ele, eu e a Gabi. Tipo, ele tinha ido tocar. Eu vou contar aqui. O KLJ, cara, assim, o Racionais inteiro, eles são incríveis, assim, mas eu vou contar a história que eu tenho com o KLJ. KLJ, a gente teve aí a questão das cotas raciais na USP, e a USP foi a penúltima faculdade estadual a aderir às cotas raciais. Então o negócio estava rolando já há quase 10 anos, né? E a USP, sei lá o que, esperando sei lá quem. Então a gente foi traçar aí essa luta, né? Eu e a Gabi, a gente se conhece da faculdade, a gente foi, né, fazer manifestação, ocupação, e aí a gente teve a ideia de fazer uma virada por cotas. Então a gente chamou uma galera, uma line-up de peso, assim, gente que hoje a gente vê estourada, assim, que, mano, a gente chamou, era nosso amigo para poder cantar. E aí o KLJ foi, ele tocou por quase 2 horas e aí ele perguntou, falta quanto para vocês pagarem aí os equipamentos? Aí a gente tipo falou, ele pagou metade o cara pagou para ir, porque assim, não tinha cachê, né? Ele pagou para ir para tocar no nosso evento. Ele é sensacional, cara, ele é sensacional. Então a gente chamou ele para participar, ele foi. Tinha até a exposição, né, do Rap em Quadrinhos do Lodi, ele é um dos homenageados, né, ele tá de ciborgue e tal, mas foi incrível, assim. A gente chamou outras, acho que a gente chamou a Natália Bride, que na época era do Omelete. O Forlani apareceu lá, mas eu não lembro se ele tava na line-up. Nossa,
da Chiara Escuro Estúdio, o Ivan Costa. Meu Deus, posso esquecer esse nome. Inclusive, a Chiara foi a nossa única patrocinadora do evento, que deu grana mesmo. Outro doido, né? Porque o evento estava acontecendo. Assim, o evento, ele nem sabia, pode podia ter dado um golpe. Já ter dado um golpe nele, o Ivan lá, enfim. E aí, cara, o Ivan levou uma galera que tava desenhando pra DC Comics, pra Marvel, chamou a Panini, ele mesmo foi distribuir uns cartazes da Panini, que a Panini ainda fez ele conseguiu agilizar uns cartazes com o logo da Perifacom. Então, assim, um negócio assim de primeira. A gente chamou algumas editoras, teve umas editoras que meio que ignorou a gente e tal, assim, mas tá tudo bem, sem rancor nenhum. Cara, foi incrível, assim. Chamou bastante lojas. Com a galera pequena foi mais suave, com uma outra galera a gente nem chamou, porque a gente, né, faltou autoestima. Mas, assim, foi incrível, assim. Acho que para o próximo ano a gente não vai ter... A gente já estava fazendo... Na verdade, a line-up do segundo evento, não aconteceu por causa da pandemia, já estava quase pronta, né? A gente já trazia uma galera da hora de novo, mas acho que foi isso, assim. Também teve uma recepção da galera, assim, de acreditar no projeto, que eu fico até emocionada na hora de falar. E... antes, né, a gente vai voltar a falar mais da Perifacom, mas durante a sua resposta, né, você falou que você já tinha alguns contatos, alguns conhecidos, você falou, acho que assim, do seu tempo de militância, alguma coisa assim. Então, conta um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, um pouco da sua vida pré-Perifacom, né? Até porque eu acabei até pulando isso de certo modo, peço desculpas, mas conta um pouco então para a gente como era a sua vida, o que você fazia antes da Perifacom. Antes da Perifacom, eu fazia muita coisa também. Eu sempre fui essa mulher que tocou muito projeto. Então, ao mesmo tempo, às vezes me bate uma questão assim, uns questionamentos tipo, caraca, me afastei bastante da militância, mas na verdade só redirecionei um pouco as coisas que eu estava fazendo, né? Trazer discussão sobre periferia, sobre negritude, sempre teve no espectro das coisas que eu faço. Eu sou baiana, né? Mas eu moro aqui em São Paulo faz muito tempo. Meus pais me trouxeram para cá nenenzinha. Eu sempre morei na Zona Sul, mais próximo ali do Capão Redondo. E por muito tempo, né, vivi a igreja, então eu fui uma jovem bastante evangélica. E aí, no momento que eu comecei a fazer cursinho, comecei a trabalhar, né? Jovem da periferia começa a trabalhar cedo, né? E aí eu conheci um pouco as coisas, como diz na igreja, mundana. E aí, quando eu tinha 16 para 17 anos, rolou uma chacina na porta da minha casa. Foi uma coisa que, sabe, foi os primeiros contatos com a violência que a gente tem, sabe? Quando a gente é morador de periferia, porque aqui em São Paulo é um pouco diferente do contexto do Rio, né? Lá no Rio, você chega na favela, você vê muita arma. Aqui em São Paulo, não, é bem difícil. Inclusive contando uma divisão, aqui tem PCC, lá no Rio de Janeiro, em outros estados são outras facções. E aí aconteceu uma chacina, né? E, enfim, me atravessou de um jeito muito pesado. E aí eu conheci as Mães de Maio, que é um movimento social de mulheres que tocam discussão dos crimes de maio, né? Enfim, dá para saber pelo nome. Foi várias chacinas que aconteceram aqui em São Paulo, teve toque de recolher e várias pessoas foram assassinadas. Então, foi um dos primeiros atravessamentos, né? E aí eu conheci o movimento autônomo e fui fazer coisa, cara. Teve 2013, eu fui para todos os atos, depois acabei entrando no movimento Passe Livre, eu fui militante do movimento Passe Livre por quase 4 anos. Foi um movimento muito importante para minhas discussões de classe, de raça, assim, é um movimento muito interseccional no sentido que a gente sempre teve muito próximo, né, de outros movimentos. Então, eu conheci muita gente, MTST, discussão sobre o campo, a cidade. Já na faculdade, eu estava fazendo as discussões sobre cotas, fiquei muito próxima também do movimento carcerário. Então, para mim, assim, às vezes eu acho que as pessoas ficam até um pouco, às vezes, irritadas, porque tô conversando de algum assunto, eu, tipo, tenho uma opinião sobre esse assunto. Porque, cara, eu até entrevistei o Jones essa semana passada e falei pra ele, pra mim,
foi muito importante quando eu entrei na esquerda, porque todos os assuntos que eu queria entender e saber mais, eu fui buscar formação política. E nem sempre eu tive grana. Foi sempre PDF, impressão, mas eu li, entendeu? Mulher, Raça e Classe, eu li PDF na internet, não tinha nem traduzido pela Boitempo. Era tipo assim, no Real né? No Real que era sei lá, uma rede social da galera militante, e a galera subia os PDF, a gente pegava de lá. Então, para mim, sempre foi muito importante acompanhar os debates e fazer bastante leituras, minhas leituras feministas. Não é à toa que eu sou uma feminista interseccional, então eu sempre tive à frente em discussões muito importantes a partir de uma formação que eu tive de esquerda dos movimentos sociais, né? Apesar de eu estar afastada aí, se você me perguntar sobre bastante coisa, aí eu vou falar, porque eu leio bastante, eu acho que isso é muito importante, cara. Para mim, ser de esquerda para você se afirmar como uma pessoa de esquerda, você tem que fazer bastante leitura, e nem é uma parada elitista, né? É de, tipo, procurar ler para você construir um senso crítico, não ficar lendo. É legal ler thread? Mas, mano, faz teu corre aí, entendeu? E aí, eu fiquei por muito tempo na discussão de cárcere, estava participando da fundação do movimento à Frente Anticárcere aqui de São Paulo, conhecendo a Ampará, que é a fundação dos familiares presos. Para mim foi muito importante sempre estar próxima da discussão de cárcere, porque, enfim, eu já fui presa algumas vezes em manifestação, então passar por tudo isso foi muito difícil. Eu estava até contando tempos atrás que por quase um ano eu tive que esperar um parecer do MP, porque eu estava tocando luta pela questão das ocupações da escola, e fui presa e fiquei, tipo, esperando por muito tempo. Saiu o parecer do MP dizendo que eu era inocente e eu não podia sair da cidade. Foi horrível, assim, psicologicamente, né? Eu faço tratamento, me cuido sempre, porque eu sempre falo, né? As pessoas que elas tocam luta, elas tocam questões muito que alteram a vida delas também, né? E a gente discute coisa muito pesada, né? Às vezes eu fico pensando de por que eu fui por uma parte meio lúdica, fazer outras coisas, porque também me rolou um cansaço mental muito grande, assim, a gente tem que se cuidar bastante. Então, se eu fosse resumir um pouquinho a minha história com a militância, é meio isso, assim, né? Quando a Perifacom aconteceu, quando meus amigos me chamaram para poder pensar a Perifacom, eu estava na faculdade, eu estava fazendo direito, porque eu sempre gostei de criminologia crítica, e eu estava fazendo ciências da natureza também, que eu sou ser humano. E aí eu era estagiária no escritório e de direito, né? E estava tocando aí um trabalho de direito do trabalho com mulheres trabalhadoras domésticas. Então, enfim, assim, Felipe, eu fiz bastante coisa na minha vida, velho. Se deixar que eu vou até amanhã. Novamente, não tem problema, o espaço é todo seu. E uma das coisas, dessas várias coisas que você fez, talvez até como, não sei se consequência direta da Perifacom, você que vai contar essa história, né? Eu sei que vem depois, mas você também, depois, repito, a gente vai falar mais dos planos da Perifacom, que foram atrapalhados pela pandemia, mas depois disso, você também foi colunista do UOL por um tempo, né? Como foi esse convite? Como foi esse processo? Cara, foi muito legal. Foi muito legal, porque eu comecei na internet, eu sempre escrevi, né, na revista Capitolina, que sempre foi um trampo muito legal. Eu sempre gostei de escrever, né? A gente tem até um livro publicado. Pô, fala do livro, eu não conhecia. Eu tô me sentindo péssimo na lição de casa agora. A gente tem aí o Capitolina, O Poder das Garotas, e aí eu escrevo um texto junto com a Maria Clara, que é uma mulher trans, pedagoga, muito foda, e a gente fala sobre corpos negros. Então eu comecei escrevendo na internet, sempre escrevi minha opinião e tal. Inclusive, para mim foi uma dificuldade muito grande ir para essa coisa do vídeo, aparecer, porque eu sempre gostei de escrever. E aí eu escrevia também pro Blogueiras Negras, né, que é um dos maiores sites de mulheres negras da América Latina. Então eu sempre escrevi sobre política, sobre que eu sei lá, sobre o que eu estava a fim de escrever. Nesses blogs, internet Medium também, sempre foi uma parada que eu gostei. Então, quando chegou o convite, eu fiquei tipo, ai meu Deus.
E aí eu já tinha escrito alguns textos, acho que uns 2, 3 textos para o Omelete, mas nunca foi uma parada, tipo, assim, numa coluna. E aí eu escrevi bastante, mas eu sinto que meus textos sempre... Ao mesmo tempo que eu fico falando pra galera, pessoal, não quero ficar falando só de política dentro do mundo dos quadrinhos, mas às vezes eu mesmo me boto nesse lugar, né? Porque eu passo nos meus textos da UOL, do Splash, inclusive um beijo pra galera de lá, super gente boa. Eu olho, tipo assim, eu tô sempre trazendo alguma problematização ou falando sobre alguma coisa política dentro, sei lá, é Halloween, aí eu sempre vou lá e faço a minha lista de filmes de terror que traz alguma crítica social. Eu acho que eu nunca vou conseguir perder totalmente essa identidade, que bom, que é sempre estar trazendo as coisas políticas do entretenimento. Porque para mim, entretenimento é uma coisa também muito lúdica, mas também é política, né, cara? Você pega a história do cinema, né, o nascimento de uma nação, você vê aí até como os caras aí com filme mudaram até o jeito da Ku Klux Klan se apresentar, então tem um local aí muito político de disputa do imaginário, né? Então foi muito legal escrever na UOL, assim. Inclusive, eu tava hoje falando isso, tipo, eu preciso voltar a assinar uma coluna, escrever, porque saiu Eternos, eu gravei vídeo, mas eu não consegui subir. Mas eu queria muito falar desse filme, queria muito falar do que tá rolando, assim, sabe? Com rechaço, assim. Às vezes o rechaço não é só porque, a fotografia tá ruim. O rechaço é porque tem uma mina assinando, tem um beijo gay, tem muita... tá colorido o filme, sabe? Enfim, tô entrando em outro papo já. Não, mas é até bom porque eu tinha pensado em uma questão aqui para nossa conversa, e aí eu vou aproveitar e vou colocar agora, são duas perguntas em uma, né? Porque recentemente a gente teve aquela polêmica, que nem deveria ser polêmica, que o filho do Super-Homem beijou um cara, né? E aí um monte de gente, aparentemente, né? Enfim, toda uma discussão em torno sobre a identidade do super-homem, aí é o filho do super-homem, mas ele é bi, mas ele é gay, mas isso não pode, porque é para criança, porque é absurdo, olha onde o mundo vai parar, etc. Aí o que eu queria te perguntar nesse sentido, né, e você falou muito, né, sobre essa questão da ligação entre cultura pop e temas políticos, temas contemporâneos, a primeira qual a sua perspectiva sobre essa discussão? É claro que eu e acho que todos os nossos ouvintes vão saber parte da sua perspectiva. Mas, assim, enfim, o que você achou de tanto desse elemento da história do novo / filho do super-homem, quanto dessa discussão? E segundo, e aí talvez seja o mais interessante da gente pensar, né? Existe ainda uma visão, para muitas pessoas, de que quadrinhos igual coisa para criança, né? Então, se você tem uma cena de beijo, não pode porque crianças vão ver aquilo. Sendo que boa parte do público de quadrinhos de super-heróis hoje em dia são jovens adultos, né? Ou seja, pessoas ali na casa entre os 16 até 25, 26 anos de idade, mais ou menos, segundo as pesquisas de mercado, pelo menos o mercado dos Estados Unidos, né? Então, existe um choque geracional, né, dentro dos quadrinhos, mas que está vindo acompanhado dessas mudanças, acompanhado de uma adaptação para temas mais pertinentes da atualidade. Aí entra o que eu gostaria que você opinasse. Você vê isso como uma mudança sincera das gerações que fazem essa produção, das pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, ou também tem uma questão mais mercadológica, uma questão talvez de, entre aspas, oportunismo, de pegar temas que estão mais em evidência e colocá-lo nos quadrinhos para gerar discussão, gerar buzz? Cara, um pouco dos dois. Eu acho que mudança significa também pautar o mercado.
por um tempo, cara, a nossa cara preta, assim, ela não pôde nem aparecer, entendeu? Cara, meu Deus, tem um filme do Robert Downey Jr., não tem? Que pintam, meu Deus do céu, que pintam ele de preto, assim. Tem por um momento, assim, você não pôde nem que pessoas pretas pudessem aparecer. Então, assim, eu vejo até mercadologicamente falando, é importante, e ao mesmo tempo eu vejo, tipo, uma mudança sincera por parte das pessoas que estão embaixo. Sabe uma coisa que eu reparei nesse último ano, assim, que, cara, legal ser influenciadora, eu gosto, eu acho que fazer vídeo é muito legal, mas eu também decidi ocupar outros espaços, sabe? Eu fui trampar em produções, eu fui trampar com consultoria, eu fui ocupar outros espaços porque eu entendi que, por exemplo, não adianta eu ficar reclamando que toda live do Oscar só tem gente branca falando. Tipo, então eu vou lá dar consultoria para aquela marca e falar assim, ó, eu acho que você tem que contratar tal fulano, porque se eu tô dentro do mercado eu consigo ver as pessoas negras que estão falando de cinema. Vamos tá lá naquele lugar e conseguir apresentar, tipo, ó, tem essas pessoas aqui. Porque eu acho que tem uma parada do consumo mesmo dessas pessoas que estão nesses locais, que muitas das vezes elas não sabem que tem influenciador negro de cinema, que fala de cinema. Então, acho que ocupar essas pessoas que ocupando esses espaços, a gente pode ter uma mudança no mercado, assim, sabe? E eu fico muito feliz. E eu fico muito, sabe, desapontada, mas não surpresa com essa revolta, assim, sabe? Eu fui ver Eternos e aí tem um beijo gay lindo, assim, é um casal não convencional, tipo, são duas pessoas não brancas. E eu fiquei assim, desesperada, comecei a bater palma, parecia uma louca, assim. Eu fiquei muito emocionada. Eu fico muito emocionada porque as pessoas precisam se ver, cara. Você imagina você é uma criança negra e você cresceu com histórias muito brancas, com os mesmos rostos aparecendo na TV, as mesmas histórias sendo contadas, o padrão de beleza sendo bonito. Se você não se vê, você não existe. Você não existe. Então você vai querer, o seu ideal de beleza vai ser aquele, o seu ideal de sucesso é aquele, né? Eu costumo muito falar que no meu outro trampo na Copa das Favelas, que o que a gente está tentando trazer de perspectiva é que o garoto de quebrada possa olhar os esportes eletrônicos assim como ele olha o futebol, cara. Futebol é um jeito de sair da quebrada. Então, que ele possa ver os esportes eletrônicos com rompimento de violência, cara. Com rompimento dessa história única que tá lá da quebrada, e aí acabar indo pro tráfico, sabe? Eu acho que a gente tem uma mudança genuína acontecendo, principalmente por conta, modéstia à parte, tá? Por conta de pessoas como eu, o Lodi, o Luiz Queiroga, gente que tá ocupando esses lugares e trazendo mudanças radicais para o mercado. Você falou da Taça das Favelas, no caso, o campeonato de Free Fire, né? Não é a Taça das Favelas de futebol. Não, tem a taça, né, das favelas lá da CUFA, tem a Taça das Favelas de futebol, aí agora eles estão fazendo a Taça das Favelas com o Itaú, mas tem a Copa das Favelas, que é o campeonato que eu organizo junto com uma galera, que é voltado para os jogos eletrônicos. A gente fez a primeira versão ano passado, que foi Free Fire, e a gente vai ter essa versão do campeonato esse ano também. E a ideia é que a gente possa trazer oportunidade para a galera da quebrada. Eu lembro que, e aí, assim, junto com as marcas, ano passado a gente conseguiu um patrocínio da Motorola, então todo mundo que jogou ganhou um celular. Tinha um brother que ele tinha vendido o telefone que ele tinha para jogar por uma moto, porque ele precisava trampar, tá ligado? E aí ele chorou quando ele recebeu um salário de volta, sabe? É esse tipo de mudança significativa que a gente quer trazer nas pessoas. Cara, é lazer, mas a gente também quer dar uma perspectiva de trampo, de trabalho. Lá na Perifacom a gente tem uma parceria com desenvolvedores de jogos, então a gente leva a galera para poder mostrar as dev, né? Os jogos que eles estão desenvolvendo também, trazer outras perspectivas. Eu vou contar para você, cara, se eu tivesse ido na Perifacom quando eu era pequena, talvez eu tivesse trampado, tinha entrado nesse universo nerd, me apossado mais dele muito antes. Bem, provavelmente foi o caso de alguma menina que foi até essa Perifacom e talvez, né, irá nas próximas. Então, pelo menos esse sentimento dá para ter. E antes da gente falar dos projetos futuros,
né, falar do seu mais recente projeto também, que é o podcast Lança Braba. E aí, em relação ao Lança Braba, eu vou ter duas perguntas. A primeira, né, por enquanto, é novamente, como surgiu a ideia, da onde veio, né, a sementinha de fazer o podcast, até porque, assim, vocês, né, começaram já recebendo diversos convidados e convidadas de peso, né? Então, você citou o Load agora há pouco, vocês já receberam ele, vocês já receberam o Cauê Moura, vocês receberam o Boulos recentemente, a Erika Hilton, que é vereadora, né? Então, da onde nasceu essa ideia? Cara, o Lança Braba, ele nasceu da Level Up, né? Que é uma distribuidora de jogos. Eles queriam começar a trabalhar com podcast e aí, sério, essa história pra mim é muito maluca. Fizeram uma enquete lá com os funcionários da empresa e indicaram eu e a Evelyn. Eu fiquei assim, nossa, tá bom então, né? E aí, quando chamaram a gente pra co-criar o Lança Braba, eu fiquei muito feliz porque eu sou muito apaixonada por podcast em áudio, né? Eu escuto pra caramba, assim, vários, inclusive o seu, acho insano. Eu escuto de vários gêneros. E aí, cara, aí eu falei, não, vamos. Se é pra ir disputar a ideia dos MesaCast, porque tem MesaCast muito legal. Eu gosto do Podpah, por exemplo. E eu falei, vamos fazer um negócio diferente, mas um negócio legal, assim. Então a gente foi conversando, a gente falou, putz, inclusive eu fiquei até meio com medo desse nome, porque a gente falou assim, não quer fazer um podcast por polêmica, assim, sabe? Óbvio que a gente pode. Não vou trazer aqui todo mundo que eu concordo, mas vamos ter um papo um pouco mais. Não vou ficar chamando o Djonga pra perguntar assim, você já sofreu racismo? Tipo, não, mano, vou chamar o cara pra falar do processo musical dele. Não vou ficar chamar alguém pra ficar fazendo pergunta idiota, entendeu? E aí a gente começou a fazer, Eu já né? peço desculpas caso as perguntas aqui tenham sido idiotas. Não, imagina, que isso. Não Inclusive, senti muita firmeza na resposta, vai ser o clickbait. Né? Andresa Delgado acha perguntas idiotas. não, imagina. Era mais nesse sentido, assim, de não perguntar umas paradas profundas e ficar. E aí, quando a gente vai para o estúdio pensar a pauta, porque, enfim, a gente é um podcast roteirizado, no sentido, a gente tem roteiro lá, a gente estuda a pessoa que vai lá, a gente pergunta. E aí eu falei muito para a galera da produção que eu queria trazer uma galera de esquerda, né, que é lida como uma galera esquerda radical. Então, a gente levou lá o Chavoso da USP, agora a gente entrevistou o Jones, a gente levou uma deputada. Eu queria também trazer políticos, mas eu não queria trazer político para ficar fazendo pergunta rasa, eu queria aprofundar um pouco as discussões. Então foi muito legal quando o Boulos aceitou, assim, a gente falou, putz, cara, estamos aí com crédito na praça também, né? Porque eu acho que é a mesma coisa do Perifacom. Eu sei que eu já estou um pouquinho em outro lugar, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa da Perifacom que eu sentia quando a gente mandava os convites, sabe? No sentido de tipo, será que a galera vai ver o nosso nome e falar assim, quem é essas doidas? Sabe? Tipo, será que vai rolar aí uma firmeza para vir no podcast? Enfim, e é muito legal, porque a gente também traz uma galera do jogo, dos games, para poder conversar, mas também uma galera política, uma galera da música, né? Então, uma galera da cena do rap nacional. Isso é muito legal, me deixa muito feliz. E a ideia é que seja um podcast que a gente consiga aprofundar um pouco as paradas, mas dê risada também. Enfim, tem episódio que, nossa, que a gente só fica dando risada, porque é muito engraçado, a gente tem umas coisas divertidas. Mas eu sinto falta, cara, de um aprofundamento, assim, sabe? Do sentido de trazer a galera para trocar ideia e querer trazer a galera da música e ouvir a opinião política deles, entendeu? A gente tá para trazer o FBC, o Padrim, né, no podcast e a política nacional, o que ele acha? O que ele acha se tá rolando um afastamento do rap nacional com a política? Isso é importante, sabe? Aprofundar um pouquinho os papos para que as pessoas possam entender um pouco mais do artista, sabe? Então, o projeto do lançamento, estou apresentando ele junto com a Evelyn e com a Bruna Braga. E aí eu vou entrar numa pergunta um pouco mais polêmica, que aqui não tem nada de treta, de alguma coisa assim, mas que é o seguinte, nos últimos semanas, talvez meses, né,
muito tem se criticado, criou-se uma falsa polêmica, né, por conta, né, do podcast Flow, que então o podcast Flow seria sinônimo de um formato de podcast que não é muito aprofundado, que não tem, enfim, né, que é aquela coisa de, entre aspas, mesa de bar. E você já deixou claro aqui que o podcast de vocês tem uma proposta bem mais política de debater temas além do óbvio, né? Porém, devido à semelhança de formato, né? Ou seja, você tem você, a Evelyn, eventualmente a Bruna, e um convidado, e ali na mesa, conversando, vocês já sofreram algum tipo de hate, algum tipo de ataque, devido a essa questão do formato e dessa polêmica sobre esse formato que teve recentemente no Brasil? Ai, Felipe, a gente tava até conversando com a produtora, né? Infelizmente a gente tá nessa situação aí da galera achar que é um tipo só de podcast e tal. E aí, sabe o que acontece? Assim, às vezes eu falo que eu trabalho com isso, a galera tem meio preconceito. Ah, é tipo um flow? Eu falo, cara. Primeiro, acho que tem que ficar claro que o tipo de mesa cash é uma parada que acontece já há bastante tempo lá fora, chegou aqui no Brasil, tem uma galera que faz e tá tudo bem, assim. Às vezes eu sinto que a galera fica até meio com preconceito quando eu falo, sabe? Eu acho que alguns convidados que a gente queria muito trazer tem medo do formato. Posso te falar uma coisa? O Flow, na verdade, tá queimando a nossa fita. A nossa fita no sentido de nós podcasters que faz mesa cash, assim. Porque aí vira a galera vai lá e põe na cabeça. Se o que tá chegando para o público é o Flow e essas coisas bizarras que estão acontecendo, acaba colando a imagem, né? Que nem novela. Sinônimo de novela é o quê? A Globo, né? Se rola um negócio, a galera começa a achar que só tem esse jeito de fazer novela, entendeu? E aí eu fico com essa impressão, assim, nenhum convidado falou isso, não, mas eu fico com a impressão que as pessoas que às vezes não respondem o convite e não gostam de podcast de mesa, é exatamente por isso. E tem um preconceito com podcast, não necessariamente com o nosso, mas com o MesaCast, por conta disso que tem acontecido nos últimos meses com o Flow. Então tá. Então minha pergunta não virou, não foi busca por treta, alguma coisa assim, porque sua resposta foi excelente. E agora então a gente volta, né, a falar dos projetos mais para frente, especialmente a Perifacom, né? Eu lembro que já estava bastante coisa já começando a ser organizada para a segunda edição. E aí veio a pandemia e acabou, né, congelando tudo, como congelou a vida de quase todo mundo, né? A pandemia afetou basicamente todo mundo, seja na saúde, seja na saúde físico-mental, seja financeiramente, seja nos projetos. E aí a Perifacom acabou ficando, né, parada, congelada por conta da pandemia. Vocês já estão retomando? Vocês estão com planos de retomar? Enfim, o que você já pode trazer para o nosso ouvinte sobre a próxima edição da Perifacom? Cara, a gente está aí nesse momento de retomada, né? A gente está tentando retomar a Perifacom. Vai ter novidade dia 20 de novembro. A ideia é que a gente consiga voltar com o evento sim, seguindo todas as normas, né, sanitárias da cidade, enfim, do Brasil. E também tem novidade da Copa também para o ano que vem. Eu acho que ano que vem vai ser um ano bastante legal. A gente vai conseguir retomar acho que não todos, mas a gente sabe? Eu tô bastante ansiosa, assim, cara, eu sou do setor da cultura, assim, foi muito difícil, assim, teve um momento que eu fiquei muito desesperada, falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, assim, porque eu tinha acabado de, quando a gente criou a Perifacom, foi assim, caos, 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 o Igor perdeu o emprego dele, eu perdi meu emprego, eu perdi minha casa, eu tive que voltar pra casa da minha mãe, aí eu comecei a me reerguer, saí da casa da minha mãe de novo,
Quando, quando tava tudo bem, parecia que tava tudo indo bem, aconteceu isso, sabe, da pandemia. Aí eu pensei, putz, vou voltar para casa da minha mãe de novo, vou ficar sem perspectiva de emprego. Então, a gente do setor da cultura, e eu não estou dizendo que um setor a mais ou não foi mais afetado, a gente foi bastante afetado, assim, eu posso falar do meu setor, foi bem difícil, assim, e as pessoas, elas têm que entender que, por exemplo, um evento, um show, não é só o cara que canta, tá ligado? É a tia da limpeza, é o brother que tá cuidando da luz, é o segurança, é o cara que tá lá fora da balada, que vende lanche quando o pessoal sai. Eu acho que falta, sério, eu fico muito chateada com umas coisas que eu leio no Twitter, assim, tipo, a galera fica muito puta quando as pessoas dos eventos estão conversando. Tipo, carnaval, cara, não é só escola de samba, tá ligado? Carnaval é responsável por toda uma parte da economia. Então é óbvio que as pessoas vão querer conversar sobre carnaval. É óbvio que as pessoas vão querer retomar os eventos e vão conversar. Que é protocolo de segurança, é como fazer essa retomada em segurança, é incentivar a vacina, não impedir que as pessoas da cultura conversem. A parada que eu fico muito chateada, assim, que eu briguei, assim, no Twitter, falei assim, porque teve o Dória, o que ele fez? Ele falou que ia começar evento teste. E aí ele colocou uma lista de possibilidades de evento teste. E dentro dos eventos teste estava CCXP. E aí eu que trabalho com um evento, eu sei que, mano, não ia acontecer a CCXP fisicamente. Eu não sei nada, não trabalho nada no CCXP. Mas eu sei que, por exemplo, para um evento acontecer, você tem que estar meses vendendo o evento para ele poder acontecer, com orçamento e tudo pronto. Então eu sabia que não ia acontecer. E a galera começou a xingar, falou, que absurdo, vai ter CCXP. Eu falei assim, calma, galera, a galera tá só conversando. Eu senti muito isso das pessoas, assim, assim, uma revolta com o setor da cultura, só que ao mesmo tempo o setor da cultura e as produções foi uma coisa que se consumiu pra caramba na pandemia, né? Filme, série. Olha, pessoal, um filme, uma série, um negócio não sai do nada, não, tá? Existe todo um setor que trabalha, assim, e falando de governo Bolsonaro, é um dos que tá sendo mais. Os caras estão tentando mais destruir, sabe? E eu concordo com praticamente tudo que você falou, e eu fiquei com uma curiosidade aqui, ver uma coisa aqui na cabeça, que foi que, né, você falou tanto de questões locais de São Paulo, quanto questões nacionais. Vocês têm, claro que o desejo vocês têm, né, mas tem algo de concreto, por exemplo, de uma galera organizar uma Perifacom, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em outras grandes cidades brasileiras, ou por enquanto seriam, né, melhor focar aqui em São Paulo para a segunda edição, tal, é melhor ainda não pensar nisso? Cara, vou te falar que, como eu falei assim, eu fui entendendo que é muito difícil fazer qualquer evento, sabe? Ainda mais da estrutura do Perifacom, porque o que a gente discute é que a gente não quer fazer só uma feira, a gente quer entregar outras coisas, né? A gente quer entregar palestra, a gente quer trazer imersão. Tá muito difícil fazer o nosso evento, né? E aí, o que a gente vem tentando entender é como fazer o evento, como chegar numa fórmula, sabe? Quase numa fórmula de bolo, tá bem seguro, porque eu não sei se você lembra, teve CCXP Nordeste, né? Eu falo muito da CCXP porque é um dos eventos que eu tenho na Sim, cabeça. e é um evento muito grande, é um nome que todo mundo conhece. Eles tentaram fazer no Nordeste, não deu muito certo. Então, exportar um evento ou fazer um outro evento em outra cidade requer muito, sabe? Agora, nesse evento que a gente vai tentar fazer ano que vem, a gente vai ter trabalho de campo, a gente quer estar mais próximo, a gente quer estar mais próximo, por exemplo, das pessoas do território, porque a gente percebeu na primeira edição que teve um impacto para as pessoas do território, né? A Globo depois foi fazer matéria lá na fábrica de cultura, depois chamaram outro evento lá, uma marca quis fazer um evento lá dentro da fábrica de cultura com as pessoas do bairro, então tem um impacto, né? Então a gente quer deixar um legado para esse espaço. Então precisa de um cuidado muito grande, assim, né? A pré-produção é que dá mais trabalho. Nossa, inclusive eu choro, que eu lembro que eu não pulei carnaval direito, porque eu tava fazendo o quê? Pré-produção da Perifacom. Então foi só em 2 blocos de carnaval e não pulei nunca mais carnaval. Mas ao que tudo indica, no que vem terá carnaval, não você poderá matar as saudades. E a gente já vai até, né, cruzando um pouco aqui a nossa faixa do tempo,
Então, para encerrar, são 3 em 1. Né? A primeira coisa é, claro, agradecer aqui sua presença, sua paciência, e você fique completamente à vontade para divulgar seus projetos ou divulgar projetos que você acha pertinentes, passar os links, depois, inclusive, vai estar tudo linkado lá no site do Xadrez Herbal, tá? Então, você fique completamente à vontade, o espaço é todo seu. A segunda é, todo convidado ou convidada aqui no Xadrez Herbal tem uma tarefa, tem uma lição de casa, que é passar uma dica cultural para os nossos ouvintes, pode ser um filme, um livro, um documentário, o que for, o que você preferir, e também, finalmente, em terceiro, escolher a música de encerramento, uma música que você goste, que você se identifique, enfim, que você queira que feche a nossa entrevista. Então, o microfone é todo seu. Gente, por enquanto vou pedir para vocês ouvirem, compartilharem o Lança Braba, tá sendo um projeto muito legal, eu tô gostando muito de participar, assim, essa coisa de entrevistadora, né, fazer uma entrevista não é uma coisa fácil, acho que tem que saber levar, tem que saber perguntar. Eu fico muito feliz que a galera sai de lá, os convidados, né? E fala, nossa, fiquei muita vontade, vocês me deixaram muita vontade. Isso é bem legal, assim, gratificante. Inclusive aqui, Felipe, você me deixou muita vontade. Fiquei bastante feliz de participar. Se você deixar, você ficava 7 horas falando. Vou fingir que eu acredito. Imagina, tô aqui muito feliz de estar participando. Cara, a Dica Cultural é um filme brasileiro que acabou de estrear, assim, eu não sei se vai ter na sua cidade, assim, mas se tiver, vão assistir, chama Cabeça de Nego, um filme brasileiro, e ele traz aí uma parada que mescla um pouco as ocupações culturais, mas também essa geração nova que está discutindo política, as novas formas de fazer política da geração, né? Muito se fala que a galera tá reacionária, a gente de 2013 só trouxe reacionário para o país, enfim, eu discordo bastante disso, sou fruto de junho de 2013, uma geração que foi ocupar a escola depois em 2015, 2016, é fruto dessa luta, então esse filme traz aí esse estudante que quer reivindicar questões políticas na escola e acaba ocupando a escola dele, assim, é incrível, é brasileiro, então vamos ver, Cabeça de Nego. E, para encerrar, eu vou indicar uma... Pode ter palavrão na música, não, né? Pode, ué. Se reclamar, eu vou falar para reclamar com você, ué. Só isso. Foda-se Me Pague, do Febem. Então, fechou. Então, a gente encerra com Foda-se Me Pague, do Febem, escolha da nossa querida Andresa Delgado. Novamente, muito obrigado aqui pela sua presença. Estarei ao dispor, caso me desejem, na próxima Perifacon novamente. E desejo muito sucesso em todos os seus projetos. Ai, cara, obrigada. Foi muito... para de dizer que eu não gostei, hein? Foi muito legal, adorei todas as perguntas. Então, essa foi a nossa conversa. Novamente, se você tem sugestões, contatos de convidados, escreva para contato@xadrezherbal.com. E, para a gente fechar o nosso programa, a gente vai ouvir Febem e Djonga com Me Paga.